Bom, pessoal, voltamos aí. Exercício 10. O exercício 10 diz o seguinte: se x é igual a raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1 menos raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1, e o y é igual a raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1. Então, o valor da expressão x ao quadrado menos y ao quadrado é igual ao valor da expressão, e ele deu aí as alternativas. Bom, questão aí maravilhosa, né? Poderia super cair na prova da EPICAR isso aí. Inclusive, a EPICAR tem umas questões bem parecidas com essa. Questão aí de cálculo algébrico, né? Vai ter bastante produto notável, propriedade de raiz, coisas do tipo. Bom, pessoal, ele não quer que a gente calcule o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado? Então, vamos começar aqui dando uma simplificada nesse x nosso aí, né? O x, pessoal, ele é igual, né, a isso aqui. Se a gente igualar o nosso denominador, né? Então, a gente quer igualar esse cara aqui com esse cara aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar um pelo outro, né? Em cima e embaixo. Então, o nosso x, ó, ele vai ser raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1 em cima e embaixo. Né? Então, eu peguei esse cara aqui, ó, e multipliquei em cima e embaixo por esse denominador. E eu vou subtrair do cara da direita aqui com o denominador igualado. Tá bom? Aí, vamos encontrar o denominador. Ó, o denominador, pessoal, vai ser esse produto notável aqui, ó. Raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Né? A menos b vezes a mais b, que vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 menos 1 é 1. Então, nosso denominador vai ser 1. Olha que belezinha. Né? E agora, basta a gente fazer esses produtos notáveis aqui, né? E aqui. Então, ó, esse primeiro produto notável, ó, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 mais 1. Vai ser, então, raiz de 2 ao quadrado mais 2 vezes raiz de 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. E disso aqui, a gente vai subtrair esse produto notável. Raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Tá? Então, nosso x vai ser 2 mais 2 raiz de 2 mais 1 menos 2 mais 2 raiz de 2 menos 1. Chance, 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 chance. Nosso x é 4 raiz de 2. Tá? Limpinho aí. Aí, galera, ó, o y, qual que é a diferença do x para o y, pessoal? A diferença é que, ó, no x, a gente pegou esse cara aqui e tirou esse. No y, a gente pegou esse cara aqui, ó, e subtraiu esse. Então, se você chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B, ó, né, você tem que o x é A menos B e o y é B menos A, que é a mesma coisa que menos A menos B. Então, daqui a gente conclui, né, pessoal, que o y ele vai ser menos o x. Então, o y vai ser igual aí a menos 4 raiz de 2. Você nem precisa calcular o valor do y. Se quiser calcular, você pode. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai pegar esse cara aqui, você vai multiplicar por esse, que a gente já fez. E você vai pegar esse cara aqui, você vai multiplicar por esse, que a gente já fez também. Tá bom? Aí você vai encontrar a mesma coisa que o x, só que com o sinal trocado.
Beleza. Se você encontra isso aqui, então, ó, o que você pode fazer agora, ó, é calcular x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, você vai fazer o x ao quadrado. Você vai subtrair do y ao quadrado. Aí, esse cara aqui, ó, ele é igual ao x, só muda o sinal. Então, o quadrado dos dois vai ser igual, né, pessoal? Então, isso aqui vai dar zero. Ó, e sendo bem sincero, se você percebe que o seu x é o oposto do y, você nem precisava achar o valor do x, tá? Porque se você sabe que o seu x é o oposto do y, o que ele está pedindo para você é o valor de x ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, ele quer o valor de x ao quadrado menos x ao quadrado, que é zero. Então, agora a gente tem que assinalar alguma alternativa que é zero. Ó. A letra A não é zero, a letra B, D e a letra E não são zero, porque nossos x e y são diferentes de zero. A letra A, a letra B é zero, né? Porque como o x é o oposto do y, a soma deles dá zero. E a C não. Então, você teria como resposta aqui a letra B, né? Então, repara que se você percebe essa informação aqui, ó, você nem precisava ter calculado o x nem nada, tá bom? Fica a dica aí. Questão 11. Na questão 11, pessoal, temos o seguinte, né? Temos esse trapézio aí. Aqui vale 1, aqui vale 6, aqui vale x, aqui vale menos 3x ao quadrado, mais 585. E ele pergunta qual é o valor de x mais 2. Né? Aí você aplica o teorema de Tales aqui, né, pessoal? Ó, porque essas três retas aqui, elas são paralelas, né? MN é paralela a PQ, que é paralela a RS. Então, você vai aplicar o teorema de Tales aqui. E você vai falar, então, que menos 3x ao quadrado mais 585 sobre 6 é igual a x sobre 1. Aí passa o 6 para lá multiplicando. Então, menos 3x ao quadrado mais 585 é igual a 6x. E eu vou passar esses dois caras para lá. Então, eu tenho que 0 é igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 585. Aí, pessoal, olha que legal, né? Se eu dividir todo mundo por 3, eu chego nisso aqui, ó. Se eu passar o menos 195 para o outro lado, eu vou ter isso aqui, não é? Se eu fatorar o 195, o 195 é 3 vezes 5 vezes 13. E se eu fatorar aqui na direita, eu vou ter x vezes x mais 2. Aí, ó, isso aqui você podia ter aplicado Bhaskara, tá? Ó, você manda um Bhaskara aqui, você acha o valor de x e já era. Mas eu tô tentando mostrar aqui um jeito mais inteligente de se fazer sem precisar usar Bhaskara. Porque se você olhar nas suas alternativas, você vai ver que o seu x mais 2 é com certeza um valor inteiro, né? Todas as suas alternativas são inteiras. Então, se você olhar essa fatoração aqui, pessoal, ó, 3 vezes 5 dá 15. Então, o que você conclui aqui? Você conclui que seu x é 13 e seu 15 é x mais 2. Tá? Mas aí você podia ter feito Bhaskara. Tranquilo?
E acabou, né? Aí você marca aí que a sua alternativa é a letra C. Que seu x mais 2 vale 15. Tudo bem? Professor, eu também não poderia ter uma solução negativa, né? O meu x não poderia valer menos 15 e o meu x mais 2 menos 13? Ia dar isso aqui do mesmo jeito. Sim, seria a outra solução do Bhaskara que você encontraria aqui. Porque você tem que achar dois valores para x. Tá bom? Então, as soluções dessa equação, se você fizesse por Bhaskara, provavelmente ia ser menos 15 e 13, ó. A soma dá menos 2 e o produto dá menos 195. Olha lá. Beleza? Só que aí você não vai pegar o x negativo, né? Você pega só o x positivo, você achar que o seu x é 13 e, portanto, x mais 2 é 15. Tá? Daí eu tentei resolver aqui sem usar Bhaskara, né? Mas se vocês quiserem, pode usar Bhaskara também. Isso aqui eu tentei fazer uma resolução mais elegante. Beleza? Bom, vamos pro próximo aí. Questão 12. Questão 12. Questão 12 a gente tem assim, pessoal. Ao se multiplicar um x por 8... Então, vamos lá. Ao se multiplicar um x por 8 e somá-lo pelo dobro do número y, obtém-se 64. Se multiplicarmos 4 pelo quadrado do número x e somarmos com o dobro do produto do número x pelo número y, obtém-se 192. Qual o maior valor de y encontrado? Bom, então a gente tem esse sistema aí e o exercício quer que a gente encontre o maior valor de y. Né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, então, isolar o nosso x, né? Se você isola o x aqui na primeira equação, que é mais fácil, né? Você não vai querer isolar o x na segunda, porque a segunda é de segundo grau, e se você vai isolar o x aqui, você vai acabar num Bhaskara algébrico. Mas, ó, se você isolar o x aqui em cima, você vai ter que, ó, passa o menos 2y para lá, e seu x vai ser 64 menos 2y e divide todo mundo por 8. Aí dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? Então, esse aqui é o valor do seu x. 32 menos y sobre 4. E agora? Agora você substitui seu x aqui, né, pessoal? Ó. E aí você vai ter uma equação de segundo grau em y. Provavelmente você vai estar achando dois valores de y e a gente vai pegar o maior. Tá? Simples assim. Então, 4 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y é igual a 192. Tá? Aí, pessoal, ó, a gente tem 2 quadros no denominador, né? Por causa do quadrado. Eu vou cancelar com 1. Então, a gente vai ter menos 32 menos y ao quadrado. Aí, sobre 4 vezes 4, que aí eu cancelo com um 4. Mais 2 vezes 32 menos y vezes y sobre 4. Isso aqui é 192, que eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4, para sumir esse denominador aqui. Beleza? Então, ó, 32 menos y ao quadrado vai ser o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes 32 vezes y, menos 2 vezes y vezes y. Isso aqui vai ser 192 vezes 4,
que é 768. A gente pode cortar isso aqui, né? 1024. Aí, y ao quadrado menos 2y ao quadrado dá menos y ao quadrado é igual a 768. Passando o y ao quadrado para lá e o 768 para cá, né? Você vai ter aqui que 256 é y ao quadrado e, portanto, seu y pode valer mais ou menos 16. Como queremos o maior valor, a gente vai assinalar a alternativa E. Então, esse daí foi o 12. Tranquilo? Exercício 13, pessoal. O exercício 13 fala assim: a função f de x é igual a menos 4x mais c está representada no gráfico abaixo. Resolvendo a expressão y1 menos y2 sobre y3, onde y1, y2 e y3 são as coordenadas dos pontos pertencentes ao gráfico de f, obtém-se. Bom, galera, então, ele deu pra gente aí essa função, menos 4x mais c, que passa pelo ponto 1, 0, né? Então, se você colocar x igual a 1, tem que dar 0. O que a gente conclui aqui que o nosso c é 4, né? Então, esse ponto aqui é o ponto 4. A nossa função é essa aqui, ó, menos 4x mais 4. E ele quer saber quanto que vale isso aqui. Só que para a gente calcular isso aqui, primeiro a gente precisa achar os valores do y1, y2 e y3. E para achar esses y, a gente vai jogar os valores de x aqui. Então, ó, y1 vai ser igual a menos 4 vezes 3 mais 4. y2 vai ser igual a menos 4 vezes 5 mais 4. E y3 vai ser igual a menos 4 vezes 0 mais 4. Então, estou jogando x's aqui e estou igualando ao valor dos y's. Então, o y1 vale menos 12 mais 4. O y2 vale menos 20 mais 4. E o y3 vale 0 mais 4. Tá? Achamos os valores do y. Então, y1 menos y2, aí menos com menos mais, dividido por y3, é igual a 8 sobre 4, que é 2. Então, essa daí é a letra C. Beleza? Aí, acabaram as questões do Colégio Militar de Fortaleza, né? Foram essas questões aí que a gente tinha hoje. Agora falta aí só a do Colégio Naval, que é a 14, a do ITA, que é a 15, e a da Canguru, que é a 16, né? Vamos lá. Vamos aí para 14. 14 do Colégio Naval fala assim: a que taxa mensal deve ser colocado um capital durante certo tempo para que o juro recebido seja o triplo do que receberá uma taxa anual de 2%. Então, pessoal, vamos falar aqui que a gente tem esses dois juros, né? Juros 1 e juros 2. Né? O juros 1, então, vai ser nosso juros mensal. E o nosso juros anual vai ser o juros 2. Tá? E a gente quer o quê, ó?
A gente quer que o juro recebido seja o triplo do anual, né? Então, o J1 tem que ser 3 vezes o J2. Beleza? Aí, vamos estabelecer um tempo T aqui, que ele falou, né? Durante certo tempo T. O tempo T, pessoal, ele pode ser escrito como meses ou como anos, né? Se a gente fala que o nosso tempo T está em anos, como é que a gente vai escrever esse tempo T em meses? A gente tem que multiplicar por 12, né? Não é? Porque se você tem aqui 3 anos, você vai ter 36 meses. Se você tem 0,5 ano, você vai ter 6 meses. E assim por diante. Tá bom? Então, esse aqui é o tempo para os juros 2 e esse aqui é o tempo para os juros 1. É a mesma quantidade de tempo, só que escrito com unidades diferentes. Tá bom? Então, lembrando aí que juros, né, é um capital inicial vezes uma taxa vezes um tempo. Então, o nosso juros 1 aqui, que é o juros mensal, ó, vai ser o capital vezes a taxa vezes os 12T. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual, então, a 3 vezes o mesmo capital inicial aplicado a 2% ao ano durante um tempo T. Então, o capital inicial não importa e muito menos o tempo. Então, a gente conclui aqui que a nossa taxa nova vai ser igual a 3 vezes 2% sobre 12. 3 vezes 2 dá 6, dividido por 12 dá meio. Então, a nossa taxa vai ser de 0,5%, letra E. Beleza? Então, bem simples é a questão do Colégio Naval. Tranquilo? Vamos para a questão do ITA. ITA 94. Ele fala assim, numa circunferência, inscreve-se, né? Ou seja, você vai colocar dentro da circunferência um quadrilátero ABCD. Bom, eu vou fazer com essa canetinha salmão aqui. Se ficar ruim de enxergar aí, vocês me avisam depois, tá, pessoal? Ó, a gente tem aqui A, B, C, D. Tal que o ângulo ABC é 70. Aí, ele fala assim, se o X é igual ao ângulo ACB, vamos chamar esse ACB de alfa, mais BDC, vamos chamar esse BDC de beta. Então, alfa é ACB e beta é BDC e X é alfa mais beta. Então, ele pede pra gente o valor de X. Bom, pessoal, o ângulo alfa, ele olha para esse arco AB, não é? E ele é inscrito na circunferência. Então, o alfa, ele é AB sobre 2. O ângulo beta, ele olha para o arco BC. Então, o ângulo beta vai ser BC sobre 2. Então, se a gente somar o alfa mais o beta, ó, a gente tem que o X é o arco AB mais o arco BC dividido por 2. Ó. Então, o X vai ser isso aqui em verde, ó, dividido por 2. E quanto vale isso aqui em verde? Ora, se aqui vale 70, e esse cara aqui ele é um ângulo inscrito, isso significa que essa parte da circunferência aqui, ó, esse arco, ele mede 140 graus, que é o dobro. Então, se a gente já tem 140 graus aqui, o verdinho tem que ser o que falta para dar os 360. Então, aqui tem que ser 220.
porque é isso aqui em verde, que é 220, mais isso aqui em roxo, que é 140, dá os 360, né? Só que o x é metade disso. Então, o x vai ser 110, tá bom? E a gente tem letra A. Então, essa daqui foi a 15 do ITA. Vamos para 16 e última. A 16, então, é da Canguru, né? Da Olimpíada aí. A gente tem o seguinte. O rótulo de uma embalagem de queijo cremoso indica que o mesmo contém 24% de gordura. O mesmo rótulo diz também que há 64% de gordura na parte sólida do queijo, o que sobra após a desidratação. Qual é a porcentagem de água no queijo? Então, pessoal, essas questões aí de desidratação, a desidratação é um processo que você tira a água, né? Então, tipo assim, se você vai fazer uma desidratação de uma melancia, você vai extrair toda a água dela. Então, o que antes era uma massa de água mais uma massa de sólido, se torna apenas uma massa de sólido. Então, a gente vai ter aqui um queijinho, ó. Vamos fazer o desenho do queijo. Temos aqui esse queijinho maravilhoso. E esse queijo, ele é composto de... vamos colocar aqui uma massa sólida, mais uma massa de gordura, mais uma massa de água. Tá bom? Então, a massa total do queijo vai ser a soma dessas massas aí. Só que no processo de desidratação, a gente vai tirar a massa de água. Então, essa massa que sobra aqui, ó, MS mais MG, é a massa do queijo desidratado. Tá bom? Aí ele fala assim, então o queijo ele contém 24% de gordura. Então, a massa de gordura, pessoal, vai ser 0,24 da massa total. E quando você desidrata o seu queijo, a massa de gordura se torna 64%. Certo? A pergunta é, qual a porcentagem de água do queijo, né? Então, se isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso é igual a isso, você pode falar, então, que isso é igual a isso, né? Então, 0,24 de MT é igual a 0,64 de MD. Aí, quem que é MT? MT aqui, ó, vai ser isso aqui, né? Então, 0,24 de... Na verdade, ó... vamos. É porque, na verdade, pessoal, eu não vou nem substituir isso aqui, não, ó. Eu tô pensando aqui, ó. Se a gente pegar esse MD aqui e falar que esse MD é MT menos MA, certo? Se você fala isso aqui, que é o que está acontecendo, né? A massa desidratada é a massa total menos a massa de água, ó. Você chega nisso aqui. Certo? Isso aqui é uma equação que relaciona a massa total com a massa de água. Que é o que a gente quer, né? Ó, aí passa o MA para lá e o MT para lá. A gente vai ter que 0,64 MA é igual a 0,64 menos 0,24 MT. Ou seja, 0,4 MT. Então, a massa de água vai ser 0,40 sobre 0,64 da massa total.
tá? E 40 sobre 64 é 0,625. Então, daqui a gente conclui que a massa de água corresponde a 0,625 da massa total, né? Ou seja, você tem aí no queijo 62,5% de água. Porque se você tira 62,5% da massa do seu queijo, a gordura passa de 24% para 64% do total, tá bom? E era isso que o exercício queria que você fizesse, tá? Então, eu identifiquei aqui que a massa dele desidratado é a massa total menos a massa de água, né? E eu relacionei o MT com MD através do MG, tá bom? E aí eu concluo isso. Ufa! Bom, pessoal, esse então foi o simuladinho 5, tá? Junto com essa videoaula, vocês estão recebendo também o simuladinho 6, tá? Com instruções de entrega no Classroom, mas basicamente aí uma semaninha de entrega, tá? E, pessoal, comentários finais aí, né? Melhores questões. Ó, a questão 3 aí é uma questão boa para EPICAR, tá? Tanto é que já caiu. A 3, então, é muito boa. A 4, eu acho que não cairia tão fácil na EPICAR, igual a 4, né? A 5 é muito boa. A 5 vocês têm que saber fazer, tá? A 6 é boa. A 7 eu acho que não cairia tão fácil na EPICAR. Acho que na EPICAR eles cobrariam um pouco mais difícil, né? A 8 também estava muito fácil. Ó. A 10 era uma questão boa. A 12, uma questão boa. A 13, uma questão legal, cara, da EPICAR. A 15 poderia cair na EPICAR. E a 16, tá? Essas questões aqui, então, que eu marquei, ó, são as questões mais importantes do simuladinho que vocês têm que saber fazer, tá bom? Agora, as questões... Cadê? As questões 7, 8, são questões mais facinhas. A 9, né, que é mais facinha assim. Tem que saber fazer também, né, mas... eu não acho que cairia tão simples na EPICAR, não. Cairia um pouquinho mais difícil. A 13... A 13 eu falei, né? A 13 é boa também. Agora, a questão 1 é bem trash, né? A questão é lixona. E a questão 2 também. Porque a questão 2 é de aproximação e... né? Tá? Então, a questão 1 e a questão 2 aí não são questões muito boas para vocês se preocuparem, não. Agora, o restante tava bem da hora, bem legal. Beleza? Então, essas aqui são as questões aí que eu considero mais importantes desse simuladinho, que é as que vocês precisam saber fazer com certeza. Tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, então. Bom final de semana aí pra vocês. Bons estudos. E a gente se vê semana que vem. Valeu, galerinha!